Essa é a parte 2 do vídeo O Segredo da Realização através do Silêncio e da Ação. Alguém me perguntou: uma pessoa totalmente desperta ainda tem uma identidade pessoal? E a resposta é sim, mas é diferente. Você continua funcionando no mundo, continua tendo uma personalidade, mas você não está mais preso a ela. Você sabe que essa personalidade é apenas a superfície. Ela não define quem você é em essência. Você pode falar normalmente, se relacionar com as pessoas, rir, brincar, mas, por dentro, você sabe que não é o personagem. Você não é o papel que está representando. Você pode dizer, eu sou isso, ou sou aquilo, se a situação exigir. Mas, no fundo, sabe que não é nenhum rótulo. Você pode ser chamado de médico, contador, artista, professor, mas você não é isso. Você é a presença por trás do papel. Agora, existe um cuidado a se ter, um perigo sutil. É o que chamamos de ego espiritual. Acontece quando a pessoa tem experiências profundas de silêncio, mas depois o ego volta e se apropria daquilo. Ele diz, eu sou especial, mais iluminado que os outros. Mesmo que isso não seja dito em voz alta, esse sentimento pode surgir. É o ego disfarçado, muito sutil. Qualquer identidade baseada em conceitos é uma armadilha, mesmo as que parecem espirituais, porque no fundo ainda são formas. E ser livre é não carregar nenhuma imagem fixa de si mesmo. Você se torna ninguém em particular, apenas uma presença viva. Claro, em algumas situações você segue as convenções do mundo. Se alguém perguntar qual é o seu nome, você responde. Não há problema nisso. Você pode dizer o que faz, sua profissão, sua função no momento. Mas, internamente, você não está colado nisso. Você não anda por aí pensando, eu sou isso. Você apenas é. E isso é leve, é libertador. Quando você não se define o tempo todo, você também para de colocar rótulos nos outros. Porque, quando se identifica com uma forma, você automaticamente começa a olhar os outros como formas também. E aí vem o julgamento. Você compara. Ela é melhor do que eu. Ele é pior do que eu. Ela se veste melhor. Ele não sabe nada. Tudo isso vem do ego. É uma tentativa inconsciente de se sentir maior, diminuindo o outro. Até nos comentários mais sutis. O ego adora dizer algo inocente, mas que coloca o outro por baixo. Tudo isso é ilusão. E para muitos, essa ilusão é o que chamam de vida. Então, o convite é esse. Viva como uma presença, não como um personagem. Não seja alguém, seja apenas você, sem rótulos. Exceto quando for necessário, por praticidade. Se alguém te perguntar quem você é, você responde. Mas por dentro, não se agarra a essa resposta. Você vive livre. Sem carregar uma identidade rígida, sem precisar se sentir melhor ou pior que ninguém. E isso é libertador. Você começa a se mover pelo mundo com leveza. Você anda pelas ruas, entra no mercado, participa de uma reunião e nada disso te define. Você pode até dizer, sou professor ou sou terapeuta, mas sabe que isso é só uma função, algo temporário. Assim como alguém pode cozinhar uma refeição e dizer, hoje eu fui cozinheiro, mas isso não quer dizer que você é apenas isso. Esse é o ponto. A forma, a identidade, o papel, são como roupas que você veste por um momento. Mas o que você é, de verdade,
é o que veste a roupa. É o espaço por trás da fala. É a consciência que observa tudo. E quanto menos você tenta ser alguém, mais liberdade você sente. Quando você vive conectado com essa consciência, algo muito bonito começa a acontecer. Você para de se preocupar em ser alguém e passa a ser um canal, um instrumento por onde a vida se expressa. A inteligência do universo começa a fluir através de você. E essa inteligência é muito maior do que qualquer pensamento que você possa ter. Às vezes, ela usa a sua mente, traz ideias criativas, soluções. Outras vezes, ela não passa pela mente. Ela simplesmente se espalha pelo seu corpo. Você se torna uma presença viva, pacífica, curadora. E você nem precisa dizer nada. Só o fato de estar ali muda o ambiente. Agora, talvez você seja um artista e essa consciência flua pelas suas mãos e crie algo belo. Ou talvez não. Talvez sua mente não funcione de forma matemática e você não vai inventar a próxima teoria do universo, mas não importa, porque o universo usa o que você tem. Ele se expressa como você. E mesmo que seja apenas em cada célula do seu corpo, isso já é mais do que suficiente. Quando algo é criado através de você, você não sente vontade de dizer, fui eu que fiz. Você apenas deixa vir e depois dá um passo para trás. Sabe que não foi o eu pequeno que criou aquilo. Foi algo maior que passou por você. Você apenas foi o canal. Sem orgulho, sem vaidade, sem carregar peso. Agora, isso não quer dizer que você vai viver sem fazer nada. Em algum momento, você vai sentir um impulso verdadeiro, e então a ação começa. Você liga para alguém, escreve algo, cria um projeto. Mas tudo isso acontece com leveza, com presença. E aí vem o verdadeiro desafio. Você quer fazer algo, mas aparecem obstáculos. Alguém diz não. Uma situação bloqueia seu caminho. Alguém te critica ou diz que você não pode. Se nesse momento você fica irritado ou frustrado, é sinal de que o ego voltou. Porque quando a consciência está presente, você olha para o obstáculo com calma, com atenção, com aquela presença penetrante. E essa presença ilumina a situação. Às vezes, o obstáculo desaparece. Outras vezes, ele te mostra um novo caminho. Você não luta contra, você se move com sabedoria. Sempre que surge resistência dentro de você, você volta para a inconsciência. Resistência interior é tudo aquilo que nega o momento presente. É a raiva que aparece quando algo não sai como você queria. É a irritação, é o julgamento, é o medo. É aquela sensação de isso não deveria estar acontecendo. Mas o momento presente está sempre certo, porque ele é o que é. O que você sente quando algo dá errado e você diz, isso não pode ser assim. Eles não deveriam agir dessa forma. Essa situação está me atrapalhando. Esse tipo de pensamento é resistência. E essa resistência te tira da presença. Ela te puxa de volta para o ego. Você entra num estado de reatividade. Se alguém faz algo que você não gosta, você reage. E nesse momento, perde a clareza. Você se desconecta do ser. Agora, isso acontece com todos, mesmo com quem já desperta. A diferença é que, com o tempo, você percebe mais rápido. Você sente que caiu. E em vez de ficar preso naquilo por dias, você reconhece. Voltei ao velho padrão. E com esse simples reconhecimento, a luz entra. Existe uma frase muito bonita em Um Curso em Milagres. Eu nunca estou irritado pelo motivo que penso. Isso se aplica a tudo. A irritação,
a frustração, o sofrimento. O que parece causar isso nunca é a causa real. A verdadeira causa é que você se desconectou do seu ser. Você esqueceu quem você é em essência. E aí, qualquer coisa vira motivo para sofrimento. Alguém diz algo e você se magoa. Uma situação acontece e você se sente rejeitado, diminuído, injustiçado. Mas tudo isso só dói tanto porque você não está mais ancorado na sua verdadeira identidade. Você está identificado com a forma. E a forma sempre vai sofrer, porque ela está em constante mudança. Ela nunca é estável, nunca é segura. E se você acredita que é a forma, vai viver sempre com medo, com insatisfação, com uma sensação de algo está faltando. Esse é o estado normal da maioria das pessoas, mas elas nem percebem. Vivem num desconforto constante e acham que esse desconforto é causado pelas situações externas, mas, na verdade, é a desconexão do ser, é o esquecimento do silêncio interior. Então, o que fazer quando você percebe que está desconfortável? Quando algo te irrita, entristece, incomoda? Use isso como um lembrete. Não tente lutar contra o sentimento. Apenas pare, respire e volte para o agora. Observe o que está acontecendo dentro de você. Sinta o corpo por dentro. Perceba a energia viva que te habita. Esse é o início da volta para casa. Você não precisa entender tudo, nem resolver tudo. Apenas esteja presente. Sinta a respiração, sinta o silêncio por trás dos pensamentos. Isso é suficiente. A presença dissolve a dor, sem esforço, sem batalha. Você não precisa se convencer de nada, nem forçar positividade. Só precisa parar de se perder no enredo mental e voltar para o que é real, aqui, agora. Quanto mais você pratica isso, mais rápido percebe quando se afasta da presença e mais fácil fica voltar. É um treino silencioso, mas profundamente transformador. Então, é possível agir no mundo sem se desconectar da presença. Aliás, esse é o verdadeiro desafio. Fazer sem se perder no fazer. Estar em movimento sem perder o silêncio interior. Viver no mundo, mas sem ser dominado por ele. Você pode ir a um shopping, pode andar por uma cidade, pode fazer compras, conversar, trabalhar e, mesmo assim, estar em paz. Porque a paz não vem do que está fora. Ela vem do seu estado interior. Você pode estar num lugar barulhento, mas, por dentro, sentir silêncio. Você leva a quietude com você. Ela caminha com você, fala com você, olha com seus olhos, toca com suas mãos. Mesmo quando você pensa, a consciência ainda está ali, presente, observando. É isso que torna o fazer diferente. Você continua funcionando no mundo, mas não é mais movido pela pressa, pelo medo, pela ansiedade. Você age com clareza, com leveza, com espaço. Aí sim, você pode começar a manifestar. Mas não do jeito antigo, não com ansiedade, não com apego ao resultado. A manifestação consciente acontece quando o ego não está mais no controle. Quando você não diz, eu preciso disso para ser feliz, ou eu só vou me sentir completo quando isso acontecer. Não, agora é diferente. Você sente que algo quer surgir através de você. Não é mais o que eu quero, é
o que quer se expressar por meio deste corpo, desta mente. E às vezes isso não vem de imediato. Pode haver um período de silêncio, um tempo onde você simplesmente é. E tudo bem. Você continua fazendo o que já faz, mas com presença, com entrega. E então, um dia, algo surge. Uma clareza aparece, uma ação se revela, ou alguém diz algo e algo dentro de você se acende. E você sabe, é por aqui. E mesmo quando obstáculos surgem, você não se abala. Porque a ação não vem do medo, vem do ser. E você permanece inteiro, mesmo que os resultados mudem. Sempre que surge um obstáculo, você tem uma escolha. Pode resistir, se irritar, reclamar, ou pode permanecer presente e olhar para o obstáculo com consciência, como se dissesse internamente: vamos ver o que isso quer me mostrar. Você não enfrenta o obstáculo com dureza, você o observa com suavidade, com abertura. E às vezes, isso é suficiente para dissolvê-lo. Outras vezes, o próprio obstáculo te mostra uma nova direção, ou te dá uma força que antes você não sabia que tinha. Você não luta contra a vida, você coopera com ela, flui com ela. E isso não é passividade, é inteligência, é sabedoria em ação. Você usa a energia que parecia estar contra você e a transforma, como alguém que usa o vento contrário para mudar a direção do barco. Isso é o poder da não resistência, é o poder da presença. Ela vê com clareza, ela age com sabedoria, ela move com gentileza. Muita gente vive reclamando. Reclamam do tempo, do trânsito, do chefe, de um parente, do governo. Mas cada reclamação, por menor que pareça, é um sinal, um aviso de que o ego voltou. A reclamação é sempre resistência disfarçada. Ela parece inofensiva, mas revela que você não está aceitando o momento como ele é. E isso cria sofrimento, mesmo que pequeno, mesmo que escondido. Toda vez que você reclama, você está dizendo à vida: isso não deveria estar assim. E se você vive nesse padrão, você vive em guerra com a realidade. Agora, o convite não é reprimir, nem fingir que está tudo bem. É apenas observar. Observar a reclamação surgindo, sentir o incômodo e não se perder nele. Você pode até falar o que pensa, mas com presença, sem raiva, sem querer vencer o outro, apenas expressando o que é verdadeiro naquele instante. A consciência observa tudo isso. E aos poucos, a mente vai se acalmando, vai aprendendo a confiar. O ego adora comparar. Ele sempre quer saber se está acima ou abaixo de alguém. E quando se sente inferior, fica desconfortável. Então, tenta diminuir o outro. Às vezes com palavras, às vezes só com um pensamento. Como quando alguém passa com uma roupa bonita e o ego pensa: isso não ficou tão bom assim. Ou diz: a irmã dela usaria melhor. É sutil, mas está sempre tentando se sentir melhor. Isso é comum, mas é também um sinal de que estamos presos na identificação com a forma. Porque quando você está presente, você não precisa disso. Você olha e aprecia, ou simplesmente observa, sem comparar, sem julgar, sem criar histórias. Você vê o outro como uma expressão da mesma vida. A separação some. Você percebe que o que parece outro é só outra forma da mesma consciência. Não há mais competição, nem necessidade de provar nada. Só uma presença viva olhando para outra presença. Quando você solta a ideia de ser alguém,
Quando para de carregar uma identidade rígida, você se torna livre. Você anda pelo mundo como ninguém em particular. Apenas uma presença, viva, consciente. Você pode usar nomes, títulos quando for necessário, mas não acredita neles como sendo quem você é. Você não precisa ser importante, nem especial, nem diferente. Só precisa ser. Isso é liberdade. Isso é paz. E quando você vive assim, a consciência do universo pode te usar. Ela pode agir através de você, se expressar através de você, fazer o que tiver que ser feito, sem esforço, sem ego, sem apego. Você pode até trabalhar num aeroporto, apenas orientando pessoas, e mesmo assim estar transmitindo presença, com cada palavra, com cada olhar, não porque quer parecer calmo, mas porque é. Você está em paz. E a paz se espalha. A vida, então, se torna plena, não porque você conquistou tudo, mas porque você é tudo. Você é o espaço onde a vida acontece. E isso basta. Se você está gostando desse conteúdo, não se esqueça de clicar em gostei e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Isso ajuda a impulsionar o vídeo para que essa mensagem chegue a mais e mais pessoas e para que elas também possam ouvir. Compartilhe o vídeo e deixe seu comentário. A sua história pode ajudar muitos que estão passando pelo mesmo que você.